Olá a todos, meu nome é Estênio e eu sou o seu professor de Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre pressão em fluidos e densidade. Nós vamos compreender o conceito de pressão e as suas unidades de medida, e várias aplicações no cotidiano. Vamos compreender o conceito de densidade e suas unidades de medida também. E o conceito de pressão hidrostática, principalmente em líquidos e gases, como na atmosfera. Compreender o princípio de Pascal, que é um importante princípio para trabalhar com fluidos, e o princípio de Arquimedes, além do conceito de empuxo também. Mas o que é densidade, afinal? Densidade, quando nós temos um corpo, ele vai ter uma massa e vai ter um volume. Se nós fizermos essa divisão, essa razão entre a massa e o volume, nós vamos ter uma propriedade do corpo que corresponde à massa, à substância de que ele é feito, uma propriedade da substância dele. Se essa massa, se essa densidade for uniforme, ou seja, se o corpo for constituído de uma única substância, a massa específica dessa substância, uma propriedade da substância, vai ser igual à densidade do corpo. Nós podemos dizer que a sua densidade é igual à massa específica. E tanto a densidade quanto a massa específica são dadas em quilogramas metros cúbicos no sistema internacional ou, mais comumente usado, gramas por centímetro cúbico. Tá? Temos aqui a densidade ou massa específica de algumas substâncias, alguns materiais. Do ar, por exemplo, é 1,23 quilogramas por metro cúbico. Do plástico já é bem mais alto, 850. A água é 1000, E você pode ver que o plástico é menor que a água, ou seja, por isso que o plástico boia na água. O gelo também é menor que a água. Já o chumbo tem uma densidade ou uma massa específica bem mais alta. Aqui nós temos uma torre de separação, onde as substâncias ficam separadas de acordo com a densidade delas. Você mistura todas e depois elas se separam automaticamente, de menor densidade e de maior densidade. Como nós falamos aqui, o corpo homogêneo, ou seja, feito de um único material, a sua densidade vai ser igual à massa específica. Já o corpo heterogêneo, ou seja, ele tem várias partes de materiais diferentes, nós temos que a densidade dele vai ser uma média, uma quantidade intermediária entre as massas específicas de cada material que constitui o corpo. Mudando agora para a pressão, nós temos o seguinte: o que é a pressão? É a força, uma força que nós fazemos, dividido pela área onde essa força é aplicada. Por exemplo, aqui nós temos dois blocos de um material qualquer, barro, por exemplo, sendo martelado por dois tipos de martelo. Nesse primeiro martelo, ele tem uma cabeça mais larga. Então, ao bater nele com esse martelo, o corpo vai conseguir ter uma certa resistência àquilo, não vai ser tão fácil quebrá-lo. Se nós batermos nesse martelo com a mesma força, utilizando um martelo com a cabeça mais fina, esse corpo vai ser destruído mais facilmente. A força, então, mesmo a força sendo a mesma, se a área de 1 é maior que a área 2, a pressão em 1 vai ser menor, que a pressão em 2. Então, nós temos ali que a área é inversamente, por isso que ela está aqui embaixo, ela é inversamente proporcional à pressão. E em fluidos, como que acontece, como que nós sofremos, podemos entender a pressão que está no interior de um fluido, por exemplo, um líquido ou um gás. Nós sabemos, imagina que nós estamos aqui, debaixo dessa coluna de água aqui, nós temos que sustentar o peso de toda a água que está em cima da gente. Então, o peso da água nesse ponto 1 é menor do que o peso da água nesse ponto 2. A pressão é a força vezes a área. Qual que é a força? A força é o peso do líquido.
massa vezes a aceleração da gravidade. Porém, a massa é o quê? A densidade dividido pelo volume. Mas se nós dividirmos a área pelo volume, vai sobrar a altura. Então, podemos concluir que a nossa pressão é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura da coluna de líquido que está em cima da gente. Dessa forma, a pressão em 1 vai ser a densidade vezes G vezes H1 e a pressão em 2 vai ser densidade vezes G vezes H2. Logo, a pressão aqui embaixo vai ser maior que a pressão aqui em cima. Aqui nós temos aqui um sensor de pressão que está sendo mergulhado em um tanque, né? E podemos ver que quanto mais ele afunda, maior é a medida que ele está mostrando, né? Da pressão. Quando chega ali no fundo, ele para de medir. Nessa simulação aqui, nós estamos simulando que não tem atmosfera aqui em cima, então no topo a pressão é 0. E à medida que afunda, a pressão vai aumentando. Já aqui, a mesma simulação, só que com a atmosfera. No topo a pressão é a pressão atmosférica e para baixo nós temos um acréscimo da pressão atmosférica. Aqui nós estamos mexendo na densidade do fluido, nós podemos ver que quanto maior a densidade, maior o valor mostrado da pressão. Quando diminuímos a densidade, a pressão diminui também. Tá? Nós vimos ali na animação que a atmosfera tem uma mudança na pressão, né? Porque a atmosfera também é um fluido na qual nós estamos imersos. A pressão da atmosfera ao nível do mar é chamada de uma atmosfera. Essa ATM é uma unidade de medida para a pressão, ela equivale a 10 elevado a 5 newtons por metro. Newtons por metro também pode ser chamado de Pascal, uma unidade de pressão. E ela equivale a 760 milímetros de mercúrio, que também é outra unidade muito usada para pressão. Tá? O experimento de Torricelli é um experimento histórico muito importante, que foi a primeira vez que alguém tentou medir a pressão atmosférica. Como que ele funciona? O Torricelli, né, ele colocou mercúrio dentro de um tubo cilíndrico, né, encheu o tubo cilíndrico de mercúrio e virou num recipiente mais largo. Quando ele virou do recipiente mais largo, aqui em cima formou o vácuo, né, o mercúrio desceu devido à gravidade, e ele desceu até chegar numa altura de 76 centímetros. E aí ele se equilibrou, né, porque o peso dessa coluna de mercúrio aqui está sendo igual à força que a atmosfera está fazendo no mercúrio aqui embaixo. Então, esse peso se equilibrou com esse peso. E assim ele pôde ver que uma atmosfera equivale ao peso de 76 centímetros de mercúrio, que 76 centímetros é o mesmo que 760 milímetros. E assim ele calculou a pressão de uma atmosfera. Tá. Aqui nós podemos ver uma simulação mostrando a pressão atmosférica, usando o experimento de Torricelli ao nível do mar. Então, estamos aqui, né, ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio. À medida que vamos subindo a montanha, né, vamos passando aqui, aqui vai abaixando, a coluna de mercúrio vai diminuindo. Ou seja, a pressão diminui com a altitude. E por isso que o ar fica mais rarefeito em grandes altitudes. E por isso também que quando a coluna de líquido está exposta à atmosfera, nós temos aquele acréscimo de pressão, né? Nós vimos que a pressão medida aqui nesses pontos é densidade vezes aceleração da gravidade mais H1, nós já vemos isso
nos slides passados. Porém, aqui em cima nós temos o acréscimo de 1 atmosfera, da pressão atmosférica. Essa pressão tem que ser somada também em todos os pontos. Nem está mostrando aqui de novo na animação, a pressão atmosférica, ela interfere em todos os pontos ali da nossa coluna de líquido. Tá. Deixa eu ver. Ali, ó. No topo, a pressão de 1 atmosfera, de 100 kPa, 10 elevado a 5 Pascal. Que é o mesmo que 1 atmosfera. Nós temos também o teorema de Stevin. O que diz o teorema de Stevin? Ele diz que se os corpos estão em profundidades diferentes, os pontos que estamos trabalhando estão em profundidades diferentes, a pressão sobre eles será diferente. Então, a pressão em 2 será igual a de 4, porque eles estão na mesma profundidade. A pressão em 1 será igual a de 3, porque eles estão na mesma profundidade. Só que a pressão em 1 e 2 será diferente. Né? Aqui, ó, aqui será diferente. A pressão em 2 e 4 será igual, mas a pressão em 1 e 2 será diferente. A pressão em 3 e 2 será diferente. 3 e 2 será diferente, porque estão em profundidades diferentes. Nós podemos ver aqui um exemplo disso. Esse recipiente, aqui nós temos 4 recipientes interligados aqui embaixo, né? Ou seja, a pressão na mesma profundidade em qualquer um dos 4 recipientes vai ser a mesma. Com isso, quando nós viramos o recipiente, o nível da água continua na horizontal para igualar essas pressões. Que, ó, independente de como nós viramos, sempre o nível da água continua sendo horizontal e igual nos 4 recipientes. Podemos ver aqui também, ó, que mesmo exercendo pressão... Opa! Aqui, ó, a pressão em mais de um ponto sempre vai ser a mesma, se estiverem na mesma profundidade. Tá certo? A pressão aqui e aqui estão na mesma profundidade, então o valor também vai ser o mesmo. Mesmo colocando pistões nessa parte aqui do nosso tanque, ele vai exercer uma pressão aqui, essa pressão vai ser distribuída por todo o tanque. Então, pontos que estão na mesma profundidade vão sofrer as consequências dessa pressão sendo colocada em uma única parte ali, né, de forma igual, né, independente se está aqui mais próximo ou se está aqui mais longe. Tá? Temos também o princípio de Pascal. O que diz o princípio de Pascal é exatamente isso que acabamos de ver. Aqui a pressão é mais baixa do que aqui, né? Só que ao colocar ao pressionar aqui, né, aumentar a pressão em cima, essa pressão vai ser refletida lá embaixo. Então, esse acréscimo de pressão, ele vai ser o mesmo tanto para o ponto 1 quanto para o ponto 2. Aqui, ó, nós temos esse peso desse bloco dividido pela área, tanto no 1 quanto no 2 vai ser igual. Vai ser o mesmo acréscimo. Mas e se nós temos um corpo extenso mergulhado no líquido, né? Não é apenas um ponto, nós estamos falando de um corpo com várias dimensões, né? Um corpo grande. Nós vamos ter que em cima a pressão é exercida para baixo, só que ela é pequena. Embaixo, como a profundidade é maior, nós temos uma pressão maior também. Essa diferença de pressão entre os diversos pontos, né, do corpo, na hora que fizermos o somatório, né, calcularmos a soma da força nos diversos pontos, vai sobrar uma resultante para cima, porque a pressão
de baixo para cima é maior do que a pressão de cima para baixo. E essa força resultante para cima é o que nós chamamos de empuxo. Tá? O empuxo, então, ele é uma força que depende do líquido que foi deslocado ali. Então, se nós temos um corpo mergulhado em um líquido, nós podemos calcular o volume daquele líquido que deveria estar naquela região, que é igual ao volume do corpo. Isso aqui é o volume do líquido deslocado. Quanto mais denso for o líquido, mais massa esse líquido deslocado teria também. Então, nós podemos calcular que o empuxo é igual ao peso do líquido que foi deslocado. Tá? Se o empuxo é maior do que o peso do próprio corpo que está ali, ou seja, se o peso do líquido que foi deslocado é maior do que o peso do corpo que está ocupando aquele espaço, nós vamos ter que o corpo vai boiar, ele vai flutuar, né, na superfície do líquido. Se o empuxo for menor do que o peso, né, do corpo, ele vai afundar. Né? Por isso que objetos muito massivos, né, como chumbo, metais em geral, eles afundam. Agora, se o empuxo for igual ao peso do objeto, ele vai flutuar, porém totalmente submerso. Tá? Nesse caso, no caso, né, do peso ser menor do que o empuxo, ele vai flutuar na superfície do líquido. E ele vai flutuar apenas com uma parte dele sendo submersa, aqui no caso. Nós temos aqui que somente essa parte aqui do corpo está submerso. Então, o líquido deslocado tem um volume menor do que o corpo como um todo. Dessa forma, ele vai flutuar, ele vai afundar apenas o suficiente para que o empuxo se equipare com o peso dele e entre em equilíbrio. Aqui nós temos esse exemplo. Mergulhamos 200 gramas de um corpo qualquer. Ele pesava 200 gramas, porém agora está marcando 127 e aqui 73, somando 200. Aqui nós tínhamos 3 medidas nesse dinamômetro. Quando colocamos essa água que foi deslocada de volta ali para pesar, voltamos a ter 3 medidas no dinamômetro. E na aula de hoje, nós compreendemos o conceito geral de pressão e algumas de suas aplicações, o conceito de densidade, tanto de sólidos quanto de líquidos. Compreendemos o conceito de pressão hidrostática em líquidos e gases, né, que é a pressão exercida por fluidos que estão ao nosso redor, incluindo a pressão atmosférica, e compreendemos o conceito de empuxo e suas aplicações. Com isso, nós terminamos mais a aula de hoje. Continue estudando, mandem suas dúvidas para o nosso Tira Dúvidas e perguntem também ao seu professor. E muito obrigado e até a próxima aula.